nasce um novo ator na reforma tributária. Temos agora o Comitê Gestor. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? Fique conosco e roda a vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais um Conectando e meu amigo Geriátrico Lima. Desmistificando a reforma tributária. Aê, eu e o Lima estamos aqui no embate. Nós estamos o tempo todo tentando fazer com que vocês fiquem mais animados, porque com a reforma tributária, só assim para você rir um pouco. Pessoal, e Lima, vamos lá, nós tivemos recentemente, agora a aprovação do Comitê Gestor da Reforma Tributária. O Comitê Gestor, ele tem um papel muito relevante, porque a reforma tributária tem como premissa principal a centralização, a unificação. Enquanto nós tínhamos 27 estados, todo esse monte de municípios, agora está tudo centralizado. Então, o Comitê Gestor passa a ser necessário para fazer a gestão entre o modelo atual, que nós estamos vivendo ainda da legislação antiga, com o modelo novo. Lima, fala um pouco para nós sobre tudo isso, porque é algo muito complexo e, ao mesmo tempo, muito relevante, porque esse comitê gestor passa, além de ser relevante, a ter um papel muito importante, e uma influência muito grande, para todas as empresas do Brasil. Você que é o mestre da sabedoria, vamos lá, fala para nós aí. Bom, pessoal, comitê gestor, na verdade, vocês devem ter acompanhado, nas nossas transmissões, a gente teve a Lei Complementar 214, que foi a estrutura da reforma tributária, e tínhamos o PLP 108, que demorou para ser aprovado, praticamente no apagar das luzes do ano de 2025, e agora no início de 2026, correu para aprovação do Comitê Gestor, e agora em janeiro aprovaram a Lei Complementar 227, que estabelece e organiza o Comitê Gestor do IBS, É bom a gente reforçar. CBS nada ainda. O CBS é federal. Federal já está determinado, já está pronto, entra em vigor em janeiro de 27, beleza. Mas o Comitê Gestor do IBS tinha uma discussão muito importante, porque assim, a formação do Comitê Gestor, que, lembrando, ele vai administrar todo o IBS, ou seja, compilou toda a legislação do ICMS, do ISS que terminou, e criou-se uma legislação única que vai ser administrada por esse comitê gestor. E era um problemão também, porque você, quando fala de IBS, você está falando de 27 estados e de 5.570 municípios. 5.570 municípios. Então, unificou-se tudo isso. Agora, mas quem vai representar 5.570 municípios se são poucas vagas? Na verdade, são 27 vagas dos estados, para os estados, aí não dá confusão, porque são 27 estados. Aí é fácil, Enfim. Mas são 27 vagas para os municípios. Para 5 mil e aí foi um dos motivos do atraso dessa legislação, da aprovação dessa legislação, porque havia uma disputa de forças aí entre os municípios maiores, os mais representativos, Lembrando que como a reforma tributária, a lei complementar está avançando muito rapidamente, as questões, em 26 o PLP 108 estava atrasado, eles estruturaram um pré-comitê gestor, que já começou a fazer os trabalhos. Então, assim, não tá tão atrasado, lógico, em relação ao CBS, a parte federal, está um pouco atrasado, mas eles estruturaram um pré-comitê gestor, que não tinha, vamos dizer, confirmação legal, mas diante da naturalidade que iria se aprovar, já estavam estruturando um pré-comitê gestor que já começou a desenhar toda a estrutura da arrecadação do IBS e a gestão desse comitê gestor. E aí a função dele, acho que é o mais importante, A gente ter qual é a função do comitê gestor do IBS? Ele vai arrecadar,
ele vai distribuir, ele vai centralizar toda a arrecadação do IBS dentro desse. Ele é muito parecido com o Comitê Gestor do Simples Nacional, né? Com as devidas proporções, né? Com uma formação um pouco diferente, mas ele é muito parecido com o sistema que funciona relativamente bem, né? A gente sabe que o Simples Nacional, o Comitê Gestor funciona muito bem, ditando algumas regras, organizando essa parte de arrecadação. E com a mudança, né, da arrecadação ser no destino, não mais na origem, isso afetou de forma significativa os municípios. E entendo que aí passa a ser mais, talvez muitos estados também, né? Talvez passe a ser muito relevante, né, e muito necessário o comitê gestor dentro desse cenário, né? Primeiro, o comitê gestor ele vai organizar os problemas que vão acontecer. Naturalmente, quando você muda uma legislação, você cria novas regras, você tem que estabelecer e organizar para que não tenha conflitos e que a arrecadação ande. Lembrando que a arrecadação vai ser compilada, vai ser feita toda pelo comitê gestor e dividida, distribuída entre os municípios e estados, né? Com as suas proporções, com as suas questões todas aí. O que facilitou, né? E essa formação, esse modelo da cobrança no destino, que terminou, acaba com a guerra fiscal, acaba com algumas questões, obrigações acessórias que a gente vai simplificando. A ideia é que esse modelo antiquado que a gente está vivenciando até hoje, né, ele seja suprimido e seja de uma forma mais simples e organizada. Isso, Lima, acaba exigindo também uma adaptação tecnológica muito grande, porque até para o comitê gestor ele vai ter que estar presente e atuante durante o período de transição. E isso não é simples, né, porque nós temos, de um lado, uma legislação que ainda é muito complexa e está ativa, e temos, né, do outro lado, a nova legislação que do caso do IBS que está chegando. E como que fica o papel nele nesse período de transição? Ele também vai ser importante, é óbvio que ele vai crescendo gradativamente a operação, porque depois de 2029, a cada ano vai subindo lembrando que a entrada do IBS é a partir de 2029. E aí, com isso, a gente vai ter vai ter um tempinho, né? Vai ter uma forma. Por isso que talvez esse atraso não implique na estruturação do próprio comitê gestor e nem da tecnologia. Fazendo um comparativo com o comitê gestor do Simples Nacional, a gente percebe que quando foi implantado o uso da tecnologia, hoje o Simples é relativamente online. Você alimenta, você declara, ele já fica com os faturamentos ali controlados, né? O IBS, ele vai subir, no meu entendimento, ele deve subir uma etapa. Ou seja, dentro dos princípios que foi colocado pela reforma tributária, ele vai ser muito mais automatizado do que hoje é o do Simples Nacional. Provavelmente, a apuração vai vir feita junto com o CBS, enfim, dentro do sistema da própria Receita Federal. Até porque com o split payment e tudo mais, se não tiver um sistema muito eficiente para você controlar, né, os créditos, os débitos, ainda mais, né, Lima? Vamos lembrar que a migração começa em 2029, começa em 10%, depois 20%, depois em 30%. 40%. E 40%, quando chegar em 40% já salta para 100%. Aí é 100%. 100%. Né? Então, dentro desse cenário, se não tiver, imagina uma plataforma que vai ter que manter a tributação anterior e ter uma tributação nova em paralelo, que eu acho insano isso, mas é algo que, se não for pela tecnologia, eu acho que aí vem maior problema para as empresas, né, gerirem isso, mas para o fisco eu vejo que não é o fim do mundo, porque tecnologia ele tem bastante estrutura. E ao contrário, com a simplificação da legislação e a integração entre os entes federativos, né, a agilidade do processo de fiscalização, de controle,
vai ser muito maior. Vai ser muito maior, mais simples. De um lado, mais fácil para eles fiscalizarem. Exatamente, ficou muito mais simples, né? O relação a contribuinte, é importante a gente colocar, que provavelmente deve-se com o uso dessa tecnologia, lembrando que é gradativo, não é assim, amanhã está funcionando, né? Sendo implantado gradativamente, naturalmente a tendência é acabar as obrigações acessórias, né? Mais um caminho. Acho que todo contador do Brasil está dando as mãos, fazendo uma oração para que isso ocorra. Mas e mais que isso, né? Vamos acreditar. Para eles, o cruzamento de informações também pelo lado do fisco vai ser muito relevante, vai ser muito importante, né? Como a gente já citou, a fiscalização. Enfim, são todas essas questões que colocam a importância do comitê gestor do IBS, é muito relevante, até talvez por isso que tenha dado essas discussões aí, técnicas, jurídicas, etc., de prefeituras e entre as prefeituras, né, entre os representantes da prefeitura, e muito importante essa agilidade e uso da tecnologia. É isso aí, Lima. Acho que esse momento aqui nasce, né, esse comitê gestor aí do IBS, ele vai ter um papel significativo. Essa galera vai ter um poder violento também, né? Porque acho que politicamente não é um cargo estratégico. E vão estar com a chave do cofre, né? A chave do cofre que manda, né, na coisa toda aí. Então não é brincadeira, não. Mas vamos lá, vamos ter fé, acreditar que sempre o melhor aconteça, porque eu acho que o comitê gestor é o nosso menor problema. O que manda realmente é tudo isso daí funcionar, né? Funcionar, desburocratizar e não ter uma alíquota abusiva. Vamos lá, Lima, vamos para as considerações finais, porque o nosso tempo já era. Bom, pessoal, agradecer sempre a oportunidade de você que acompanha a gente, de se inscrever no canal, né? É importantíssimo deixar seu like. Chamar a gente para dar palestra, né, Lima? Isso, convidar a gente, nós estamos à disposição, ministrando palestras sobre a reforma tributária, sobre a estruturação da sua empresa, enfim, todos os aspectos, né? E também falar dos nossos patrocinadores, né, Donizete? Isso daí, vamos agradecer, né, a nossa querida Kion Soluções Inteligentes na área contábil, com sistemas contábeis. A Nanodata, né? A Nanodata, nosso parceiro estratégico, tecnológico. Com a Nanotex. Com o projeto Nanotex, que é aí junto com a Hort, que é a nossa empresa, estamos aí construindo a Hort, que vende, que presta serviços na área de implantação da reforma tributária, criou um mecanismo aí, uma parceria, que desenvolvemos um sistema para aplicação da reforma tributária. Com tecnologia de ponta e segurança, mas é isso aí. E projeções, é muito interessante, conhecer esse produto. Lima, vamos mandar aquele joinha e pedir para que, né, todo mundo aí sempre nos acompanhe nas redes sociais. É isso aí, pessoal. Você que gostou, você que está acompanhando, compartilhe com os amigos, compartilhe com os inimigos. Você deve ter uma pessoa que você conhece aí que precisa de apoio nessa questão da reforma tributária. Tem muita besteira sendo dita, tem muita especulação. Muita gente, muito TikToker dizendo que sabe muito tudo. Especialista falando besteira. Tem muita gente boa também. Mas veja, estamos à disposição, conte com a gente e até o nosso próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.